Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Pensamento Político e Democracia. Nós estamos agora na nossa atividade número 4. Vamos começar o nosso desenvolvimento. Hoje eu estou com a Elisângela e depois com o Laércio na Libras. E antes da gente começar a nossa aula, eu já vou deixar aí um recadinho para vocês que o Centro de Mídias agora tem um canal específico sobre educação antirracista. O pessoal da produção está deixando o link aqui para vocês. Nós temos diversas aulas que tratam aí desse assunto que é super importante aí para o nosso mundo atual, beleza? Então entra lá, acessa os links, verifiquem lá os conteúdos, vejam as aulas e aprendam bastante a respeito desse tema muito importante. Tudo bem? Então, agora sim, voltando para a nossa atividade número 4, vamos começar hoje o nosso desenvolvimento e vamos começar a falar um pouquinho aí a respeito do samba e do carnaval, a origem do samba e do carnaval e como é que o samba e o carnaval estão relacionados com a política e com a democracia. Mas para isso, vamos avançar um pouquinho aqui nas nossas habilidades. Bora lá na nossa tela. Então, temos aqui o nosso componente Pensamento Político e Democracia, lembrando que eu não estou sozinho, nós temos outros componentes aqui junto com vocês. Nós temos População em Movimento, Eu e o Outro, Culturas no Plural, nós temos também Diferenças e Desigualdades na Contemporaneidade, nós temos também Oficinas de Criação Midiática, Veículos de Comunicação e Expressão. Beleza. E nós temos as nossas habilidades que nós estamos trabalhando ao longo dessa jornada. Eu já li as habilidades anteriormente, então eu vou passar só um resumão aqui a respeito delas, beleza? Então a primeira delas, pessoal, ela tá falando aí a respeito da análise e comparação de diferentes fontes narrativas, tudo bem? Mas que fontes são essas? São eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, entre outros. Depois, na nossa segunda habilidade, nós temos identificar e discutir aí circunstâncias históricas, políticas, ambientais, culturais, né, geográficas, tudo isso fazendo uma avaliação crítica e também comparando essas narrativas com outras narrativas, agentes ou discursos. Depois nós temos a nossa próxima habilidade, que é reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexões. Tudo isso com temas de natureza histórica, social, filosófica, política, entre outras. E também temos selecionar e mobilizar intencionalmente recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para tentar resolver problemas também nos mesmos âmbitos, social, político, econômico, né, filosófico, enfim. Tudo isso sempre tendo aí empatia, escuta e responsabilidade. Beleza? Então os nossos objetos de conhecimento são os temas que a gente vai trabalhando ao longo da jornada e a estratégia principal é a sala de aula invertida. E quais são os objetivos da aula de hoje? Vamos lá então. Na aula de hoje vamos recapitular o conteúdo da atividade 2 sobre a dança barroca. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E após isso, vamos analisar a influência do barroco na formação do carnaval brasileiro. E por fim, vamos entender a influência africana na concepção do carnaval no Brasil e também na origem do samba, tudo bem? Então, vamos primeiro voltar a alguns tópicos lá da atividade 2, que são importantes para a gente entender essa atividade número 4, né, da atividade 2 e 3, e depois a gente avança mais um pouquinho, beleza? Vamos avançar então aqui. Bem, na nossa telinha, na atividade 4, então nós vamos falar, né, sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, o carnaval e a política, e o samba e o carnaval como forma de subversão da ordem social. Essa subversão é uma mudança de valores, tudo bem? Então na aula passada nós falamos um pouquinho a respeito da Idade Média e também do período moderno, a gente debateu toda a estrutura social, né, dessa fase e agora a gente entra na questão aí das festividades. Então vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o carnaval e o samba na subversão de valores. Essa subversão é uma mudança de valores. E a imagem de fundo, nós temos aí vários confetes, né? Nós temos vários confetes ali espalhados e agora a gente fala sobre essa mudança de valores. Vamos lá. Como é que surgiu o carnaval? A origem do carnaval está nas festas dos deuses da antiguidade
Então, na antiguidade, os deuses eles eram festejados. E essas festas eram variadas, tudo bem? Então, na Babilônia, realizavam-se festas de comemoração das saceias, na qual era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias e ele, no caso, seria morto ao final aí da comemoração. Igualmente, havia uma celebração no templo do deus Marduk, em que o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade diante da figura divina. Já na Grécia Antiga, haviam festas para se comemorar a chegada da primavera, nas quais era permitido que toda a população, sem distinção de nascimento, participasse do evento. Celebração semelhante ocorria no Império Romano, que é a Saturnália, quando as pessoas se mascaravam e passavam dias a brincar, comer e beber. Então, olha só que interessante, nós temos uma transição, né? Na antiguidade, várias festas que eram realizadas para deuses, né? Festas por conta aí das colheitas, né? Para você homenagear aí os deuses que trouxeram fartura para sua mesa, ou para pedir aos deuses, né? Que melhorassem, né? A colheita, trouxessem chuva, por exemplo. Então, essas festas, elas vão se modificando. E a gente percebe, por exemplo, na Grécia Antiga, que era uma sociedade bem hierarquizada, bem dividida, que a gente tinha uma festa onde as pessoas, todas as pessoas, sem distinção de classes, poderiam participar. Então olha só que interessante, né? Então a gente já tem uma festa que engloba várias pessoas de várias classes sociais diferentes. Vamos avançar mais um pouquinho na tela. A evolução do carnaval. Com a ascensão do cristianismo, então depois aí, né? A gente está falando do Império Romano, agora a gente entra na Idade Média, as festas pagãs, porque os cristãos consideravam essas festas da antiguidade festas pagãs, tudo bem? Festas que não deveriam, né, ser realizadas, né, ou que deveriam ser modificadas por conta do cristianismo. Então essas festas pagãs ganharam novos significados. Assim, o carnaval tornou-se a oportunidade dos fiéis se despedirem do hábito de comer carne. Inclusive, a palavra carnaval vem do latim carnis levare, que significa retirar a carne. E para a Igreja Católica, o carnaval antecede a quaresma, até nos dias de hoje, que é o período de 40 dias da Páscoa, no qual as pessoas se recordam do momento em que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio. Então, nós temos aí esse período da quaresma, que antecede a Páscoa, e é interessante como as festas, né, da antiguidade, elas se mesclaram, se modificaram, né, ao longo do tempo. Então, na Idade Média, essas festas pagãs se misturaram com o cristianismo, foram meio que substituídas. Então, em vez de você adorar aqueles deuses, agora você faria uma festa que antecederia um feriado cristão, tudo bem? Um momento cristão, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Ainda falando dessa evolução, desde o início da sua comemoração, as pessoas podiam se esconder ou trocar de identidade no carnaval. Assim, tinham maior liberdade para se divertir, ao mesmo tempo que podiam adquirir características ou funções diferentes do que eram na realidade. Pobres podiam ser ricos, homens podiam ser mulheres, entre outros. Então, a gente percebe que os valores sociais dessa época, eles se modificam, porque naquele período, naquela festa, você poderia ser uma pessoa diferente. Então, se no dia a dia você é uma pessoa pobre, naquela festa você poderia ser uma pessoa rica, você poderia se trajar como uma pessoa rica, se portar como uma pessoa mais rica, ou o rico poderia ser uma pessoa pobre, o homem poderia ser mulher, a mulher, o homem, enfim. Então a gente percebe essa inversão dos valores daquela época. Então, por um curto período de tempo, as pessoas poderiam sair, né, por exemplo, da sua classe social, né, e se misturar em outras classes, tudo bem? Então isso é bem interessante, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Em Veneza, os nobres usavam máscaras para poder desfrutar da festa junto do povo, porque essa é uma celebração popular, então as ruas estavam cheias de pessoas e os ricos queriam fazer parte dessa festa. Então o que eles faziam? Colocavam máscaras para não serem identificados aí pela população.
E essa é a origem do uso da máscara, que é uma característica marcante dessa celebração, principalmente do carnaval europeu. Então, lá em Veneza, nós tínhamos os bailes de máscaras. E agora, as pessoas começam a utilizar essas máscaras nas ruas, justamente para se distinguir, né? Não ser reconhecido. Tudo bem? Então, é uma origem bem interessante e depois isso vem para o Brasil também. Vamos avançar mais um pouquinho. Agora sim, recapitulando o conteúdo lá da atividade 3. Eu coloquei 2, mas eu acho que é 3, tá, gente? Onde a gente falou sobre o barroco. Por quê? O barroco é um estilo artístico que floresceu, né, cresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, tudo bem? Então lá naquele período moderno que eu tinha comentado com vocês, começa a crescer bastante e inicialmente ele aparece na Itália e vai se difundindo aí por outros países da Europa e da América, antes de atingir aí uma forma modificada, né, principalmente aí nas áreas protestantes e em outros pontos do Oriente. Considerado o estilo correspondente ao absolutismo e à Contra-Reforma, distingue-se por seu esplendor exuberante. Absolutismo e Contra-Reforma nós falamos na aula passada, tá, pessoal? A gente recapitulou esse tópico. E, de certo modo, o Barroco foi uma continuação natural do Renascimento. Por quê? Ambos os movimentos compartilham um profundo interesse pela arte da Antiguidade Clássica, embora a interpretassem de modo diferente. Então, quando a gente fala do Barroco, fazendo uma comparação com o Renascimento, o Barroco ele é mais exagerado, tudo bem? É como se fosse uma coisa que tem mais ostentação, vamos dizer assim, tudo bem? Então, é um estilo artístico mais exagerado. Então, se você faz uma comparação, né, das pinturas do Renascimento, por exemplo, né, elas mostram a figura humana mais realista, mas quando a gente fala do Barroco, a gente vai ter essa figura humana com mais sentimento, mais expressões ou mais detalhes, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na tela. O Barroco é considerado, entre outras coisas, uma correspondência artística do absolutismo e da Contra-Reforma. Bem, esse pedacinho aqui, pessoal, eu vou avançar aqui, porque a gente vai falar de algo específico do Barroco, que é a dança barroca. Então, a dança barroca ou dança de corte não era um tipo de dança popular na Europa entre os séculos 17 e 18, tá? Eu coloquei não era, mas era um tipo de dança popular, tá, pessoal? Aqui é um errinho meu, tá? Ela possui um caráter político, pois se popularizou nas cortes europeias e foi se propagando por outros setores da sociedade, que se inspiravam nos nobres, mesmo não conseguindo manter o mesmo padrão de luxo e ostentação. Então, olha só, aqui nós temos uma imagem, né, especificamente aí, que retrata essa dança de corte, tá? E o que ela tem de especial? Bem, aí você tem que procurar as aulas anteriores que nós falamos sobre dança barroca, tá, pessoal? Pois nós temos desde uma vestimenta diferente, então observem a vestimenta do homem e da mulher, né? Ela tem vários detalhes específicos e o tipo de dança também seguia vários passos diferentes. Começava de maneira mais lenta, depois ia mais rápida, nós tínhamos a parte que as pessoas saltitavam, então é um tipo de dança bem diferente, mas ela vai inspirar aí, de certo modo, o carnaval, tá? Então aqui nós temos a pintura do Luís XIV, que é o representante máximo do absolutismo. Então aqui na pintura, que eu havia comentado com vocês, na aula passada, ela tem vários detalhes. E esses detalhes começaram a ser incorporados no carnaval, tá, pessoal? Então, se a gente analisar aqui, então nós temos o rei Luís XIV da França. Ele já tinha sido um bailarino, né, na sua juventude, então por isso que nós temos o detalhe das pernas dele à mostra, tá? E aqui, o interessante é que aqui ele já tinha 60 e poucos anos e colocaram só a cara dele, né, mais velha, num corpo de uma pessoa mais jovem. E as pernas à mostra significam aí que ele era um bailarino na juventude, tá? Então eles quiseram representar isso. E vamos aos detalhes dessa figura, né? Nessa época as pessoas usavam peruca, né? Homens usavam perucas, mulheres também. Nós tínhamos o cedro que representa, né, a questão, né,
do rei, né? No caso, nós temos a coroa também, que representa o rei. Nós temos uma coluna com o símbolo de justiça e força. Nós temos um aparato de ferro ali, parecendo uma mãozinha, que significa a mão da justiça, quer dizer que o rei ele tem todos os poderes em suas mãos. Nós temos um símbolo, né, da França naquela época, que era a flor de lis, que aparece aí no tecido. Nós temos uma medalha da Ordem do Espírito Santo, para simbolizar o cristianismo, aí, no caso, né, na figura do rei. Nós temos o trono ali atrás. Nós temos a espada também, para representar os valores, né, do rei, os valores da coroa, enfim. Nós temos as meias, que era uma característica daquela época, os homens usavam meia calça, tudo bem, pessoal? Então essa meia mais apertada. Nós temos também os sapatos de salto alto, que também eram uma moda nesta época e também davam mais altura para o rei, tá? Mas lembrando aí que depois esses sapatos eles vão se modificando e para as danças nós temos sapatos de salto mais baixo. E aqui nós temos uma imagem, né, que representa aí a roupa de dança de corte do Luís XIV. Eu falei para vocês que ele era um dançarino, né? Então, olha só que interessante. Como ele era chamado de Rei Sol, então a roupa de dança dele, quando ele era jovem, né? Essa roupa tinha um sol ali bem no tórax dele, né? Para representar a sua figura divina. E percebam que ela tem detalhes, né? Ela tem detalhes bem exagerados. Olha o chapéu, que tem os raios de sol, tem várias penas também. Então, será que isso se parece com alguma coisa nos dias atuais? Então, aqui nós temos a roupa de dança de corte de Luís XIV. E será que ela pode ser comparada com alguma roupa dos dias atuais? Sim! Olha só que interessante. Aqui nós temos as roupas de carnaval, né, que as pessoas desfilam lá no Sambódromo. E elas têm vários detalhes que são dessa arte, dessa cultura barroca. Então, o nosso carnaval, ele segue, né, ele tem esses traços da cultura europeia, da cultura barroca, beleza? Mas também tem traços da cultura africana, que a gente já vai falar a respeito disso. Vamos avançar um pouquinho. Vamos falar agora sobre a origem do carnaval no Brasil. No Brasil, o carnaval surgiu como um intrudo. Um intrudo é uma brincadeira, tá, pessoal? Como um intrudo trazido pelos portugueses. Ele consistia numa brincadeira em que as pessoas atiravam água, farinha e ovos e tinta umas nas outras. Olha que interessante. E por sua parte, os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som de batuques e ritmos trazidos da África e que se mesclariam com os gêneros musicais portugueses. Por exemplo, daí que vai surgir o samba, né? Dessa mistura do gênero africano com a mistura europeia. E essa mistura seria a origem da marchinha de carnaval e do samba, entre muitos outros ritmos musicais. Então, olha que interessante. O carnaval no Brasil, ele surge de uma celebração, né, portuguesa, onde as pessoas jogavam farinha, tinta e ovos umas nas outras. Então, é basicamente uma brincadeira, né, de se sujar, né? E depois disso, aí a gente tem uma mistura, uma mescla com a cultura africana, onde nós vamos ter os ritmos musicais africanos junto com essa brincadeira. Agora vamos olhar na nossa telinha a imagem ampliada. Vamos lá. Aqui nós temos uma pintura, né, que representa os jogos durante o carnaval no Rio de Janeiro, esse intrudo. Então aqui, ó, nós temos pessoas que estão jogando bolos de farinha umas nas outras, tá? Então a brincadeira era essa, era você sujar as pessoas, tá? Jogava farinha, jogava ovos, jogava tinta, tudo bem? Então dessa brincadeira é que vai surgir o nosso carnaval. No começo do século XX, com o objetivo de civilizar a festa, a prática de lançar farinha e água foi proibida. Por isso, as pessoas começaram a importar dos carnavais de Paris, né, o costume de jogar confetes. Então, a ideia primeiro, né, de jogar essa sujeira agora cai, né, que eles queriam, entre aspas, civilizar a festa, deixar ela com um ar mais europeu. Então agora eles começam a utilizar os confetes, tudo bem? Então você vai jogar confetes, serpentinas e buquês de flores.
Olha que mudança drástica, né? De farinha, água, agora nós vamos para flores, serpentinas e confetes. E com a popularização dos automóveis, as famílias mais abastadas do Rio de Janeiro, Salvador e Recife saíam com seus carros e jogavam confetes e serpentinas nos passantes. Essa tradição se manteve até a década de 30, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis descapotáveis, que são os automóveis conversíveis, tá? E também o barateamento dos veículos, o que permitiu às classes populares entrarem na festa. Então olha só que interessante, né? Os ricos, eles participavam, né, da festa do carnaval, porém agora é de uma maneira diferente. Por quê? Os carros eram uma raridade naquela época. Então, o que os ricos faziam? Eles subiam nos carros, que eram conversíveis, e ficavam atirando confetes e serpentinas na população. Então o papel deles era esse. Enquanto isso, as pessoas mais pobres, no caso, ficavam ao redor aí desses carros festejando também. Então, com a popularização dos automóveis, agora com o automóvel sendo mais acessível para a população, a gente tem uma mudança. Então as pessoas mais pobres começam também a utilizar os carros e os ricos começam a largar esse hábito de mão. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, que nos dias atuais, o que a gente tem? Os carros de samba, né, que desfilam nas escolas. Então olha só que interessante, do carro do rico ali nas ruas, para agora os carros do sambódromo, tudo bem? Então percebam essas relações. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá. O carnaval de rua era animado pelas marchinhas, um gênero musical parecido com as marchas militares, porém mais rápidas e com letras de duplo sentido. Dessa maneira, as músicas criticam a sociedade, a classe política e a situação do país de maneira geral. Considera-se que a primeira marchinha de carnaval seja o Abre Alas, que todo mundo já escutou em algum momento, né, pessoal? O Abre Alas que eu quero passar. Escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Surgem também os ranchos e as sociedades carnavalescas, também os cordões, os agrupamentos de foliões que saíam pelas ruas da cidade tocando as marchinhas e fazendo todos dançarem. Então agora a gente está falando de pessoas que vão acompanhando essas marchinhas. Então alguém vai tocando, um grupo vai tocando e as pessoas vão seguindo esses blocos, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho, vamos lá. Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram no gosto popular e vários cantores registraram essas composições, mas cabe destacar aí os nomes de Carmen Miranda, que se popularizou fora do Brasil, né? E Francisco Alves, como os maiores intérpretes do gênero. Na década de 60, a marchinha deu lugar ao samba enredo das escolas de samba. E aqui nós temos um carnaval no sambódromo, né, pessoal? Olha só que interessante. Nós temos um desfile e o interessante aqui é que nós temos na imagem várias máscaras, né? Já com essa representação, né, puxando ali para a Europa, né, que a gente viu na aula de hoje, o baile de máscaras, e agora a gente tem essa representação aqui no sambódromo, tá? Então o carnaval é celebrado da mesma maneira em todas as regiões do Brasil. Lembrando que antes da gente responder essa pergunta, vale aí a nossa crítica também, né? Por quê? O carnaval, que começa primeiro como uma festa de rua, depois ele fica exclusivo ali dos sambódromos, né? Então, lembrem lá do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Que nós temos o sambódromo e o desfile das escolas de samba acontecem ali. Então, a gente tem aí meio que uma capitalização do carnaval. Se você quer ver o desfile das escolas de samba, você precisa pagar por isso e a festa que era gratuita agora se torna paga, tudo bem? Então a gente meio que tem aí uma elitização do carnaval. Porém, né, nos últimos anos, nós temos agora uma maior popularização do carnaval de rua, e isso é muito importante. Então agora, por exemplo, em São Paulo, né, nós não temos só o desfile no sambódromo, nós temos o retorno, né, do carnaval de rua, com as marchinhas, carnaval para crianças, para adultos. Nós temos vários artistas que participam também do carnaval de rua.
e nós temos vários blocos também que fazem isso. Então isso é uma forma de você democratizar o carnaval e trazer essa festa para todo mundo, beleza? Agora sim, indo lá para a nossa pergunta, vamos lá. O carnaval é celebrado da mesma maneira em todas as regiões do Brasil? A gente sabe que não, né, pessoal? Cada região do Brasil tem uma celebração aí diferente. Então, por exemplo, se nós estamos vendo aqui, né, pessoas dançando frevo, 2 mulheres e um homem, o frevo, né, aquela dança com guarda-chuvinha. No estado de Pernambuco, o carnaval é caracterizado pelo frevo. Depois pesquisem aí a respeito da dança do frevo. E também outra característica do carnaval de Pernambuco são os famosos bonecos de Olinda, que homenageiam e satirizam artistas, políticos, figuras públicas, personagens dos quadrinhos, etc. E aqui nós temos, né, um boneco de Olinda. Então é bem interessante que em Pernambuco a gente tem essa característica bem diferente. Temos o frevo e também temos os bonecos que não só homenageiam, como também, né, zoam, fazem uma brincadeira aí, principalmente com os políticos, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Vocês podem pesquisar sobre outras celebrações do carnaval pelo Brasil. Façam essa pesquisa, é bem legal. Eu vou deixar para vocês um link aqui, pessoal. Vocês podem pausar a aula, clica lá no link, que é a respeito, né, da origem do carnaval no país, tá? Do nosso Brasil. E o título é O Acervo do Museu Afro-Brasil mostra a história do carnaval no país. É um vídeo curtinho, mas é bem legal, mostra um pouco aí dos sambas enredo, é bem interessante. Pausa a aula, assiste o vídeo e depois você volta aqui para trocar uma ideia com a gente, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. E agora sim, vamos falar sobre a nossa atividade, atividade número 4, pessoal. O que vocês vão fazer? De maneira simplificada, vocês vão pesquisar aí a história do carnaval e do samba e depois vocês vão escolher um samba. Pode ser um samba mais antigo ou um samba mais recente, mas que fale sobre características de desigualdade social, críticas sociais, políticas, enfim. Então o objetivo é discutir em linhas gerais que aquilo que era considerado subversivo no antigo regime passou a ser considerado como uma representação cultural numa época na qual a democracia prevalece como sistema político. Beleza? Então, façam essa pesquisa do samba e também do carnaval. A gente vai trocar uma ideia um pouco mais profunda aí, no caso, na próxima aula, a respeito do samba, da origem do samba, tudo bem? Então a gente vai conversar a respeito disso, mas vocês podem já adiantando essa pesquisa, né, vendo um pouquinho aí da história do samba e pesquisando sambas que tratem aí de desigualdade social, críticas, políticas, entre outras, tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, para a resolução dessa atividade, os estudantes podem se reunir em grupos e fazer uma pesquisa sobre a origem do carnaval e do samba no Brasil e como eles se relacionam com a democracia. Será que é possível relacionar o samba e o carnaval com a democracia? Para sistematizar essa atividade, o que vocês podem fazer? Montar um site ou um blog onde vocês pegam esses conhecimentos e colocam, né, disponíveis aí para todo mundo. Lembrando que há diversas plataformas e ferramentas na internet que ensinam vocês a montar sites e blogs. Vocês também podem promover um seminário na qual os estudantes apresentem, né, para a turma as análises que eles fizeram e eles podem fazer cartazes ou apresentações digitais a respeito aí, né, desse conteúdo. Beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a história do samba. Então, é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta aí o que vocês estão achando. E a gente se vê na próxima aula. Um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.